Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bem, falar do custo do Brasil tem que um pouco entender o histórico disso, né? Primeiro que eu venho do setor produtivo, igual a vocês, eu venho de uma carreira de 25 anos de presidente de grandes empresas, fui presidente da BRF, Latinoamérica, Cushman & Wakefield, Johnson Controls, então eu não sou do setor público, eu sou do setor produtivo e, como eu falei, venho de 25 anos aí de carreira de presidente de empresa e resolvi agora fazer uma doação um pouco do meu tempo por acreditar no Brasil, principalmente por acreditar nesse projeto, né? E esse projeto ele nasce, na realidade, em meados de 2018, via o MBL aí do Sul, Movimento Brasil Competitivo, pela liderança do Jorge Gerdau, com mais participação de associações, Colisão da Indústria, CNI, e o pessoal contratou uma consultoria onde concluiu que o Brasil joga 1,5 trilhões de reais por ano para fora, onde a gente perde competitividade, perde produtividade. E esse projeto é que me encantou. É um projeto que eu vou explicar um pouco mais detalhado, mas ele é um projeto que ele pode mudar o Brasil. Esse talvez seja, na minha opinião, o maior projeto do Brasil no momento. Não desprestigiando os outros, até porque os outros falam com esse projeto, a maioria deles, mas deveria ser uma prioridade muito grande para um país que quer sair dessa posição que nós estamos, muito ruim em termos de crescimento, em termos de posicionamento em relação aos outros países. Então, eles contrataram a consultoria na época, concluiu isso. Esse projeto está baseado em 12 itens, que a gente chama de mandala, e nessa mandala passa por 12 itens, passa por crédito, que afeta vocês diretamente, passa por infraestrutura, passa por segurança jurídica, passa por desburocratização, passa pela reforma tributária, passa pela reforma administrativa, passa por algumas privatizações específicas. Então, ele tem 12 itens, do qual esses 12 itens nós estamos trabalhando. Quando convém, esse é um projeto que o Carlos da Costa, que é o secretário especial de Economia, de Competitividade, Produtividade e Emprego, da CPEC, ele tem isso como uma das maiores missões dele. Ele encampou esse projeto, levantou a bandeira e me convidou para fazê-lo, né? Então, eu tenho uma admiração muito profunda pelo Carlos da Costa. Eu o considero um dos 5 maiores economistas desse país, inclusive juntamente com o Paulo Guedes. Então, eu tenho um respeito muito grande. E aí nós estamos começando, já tem 6 meses, nós já começamos, avançamos bastante. Mas antes era importante entender o contexto de executar esse projeto e por que ele é tão difícil de executar. Ele não é um projeto fácil. Por que ele é um projeto difícil? Além das 12 abrangências da mandala, ele é um projeto que ele só funciona se o setor produtivo estiver participando. Nós cometemos um erro enorme nesse país, tá? A partir do momento que nós afastamos o setor produtivo com o setor público. Eu falo sempre que a Lava Jato é inquestionável o valor dela com relação à corrupção que existia nesse país. É inquestionável o valor dela. Mas um ponto ruim de consequência dela foi a questão dos compliances, aonde eu, por exemplo, hoje sou uma PPE, me trato como PPE, pessoa pública exposta. Às vezes eu vou sentar com alguém, não posso conversar com você assim, não. Tem que ter 18 pessoas comigo, entendeu? É uma coisa maluca. Essa consequência fez com que o setor produtivo afastasse muito, mas muito do setor público. E aí uma conversa maluca. Por quê? O setor público, agora que eu estou lá, eu posso garantir a vocês, ele não conhece o setor produtivo a fundo. Quando eu falo setor público, eu não estou falando de ministro, estou falando de todo o arcabouço que está lá dentro. Então, ele não conhece. E o setor público também não conhece, o setor produtivo também não conhece o setor público. Então, a conversa de surdo segue mudo. É uma coisa mais maluca do mundo. E esse afastamento nós temos que retomar de volta. Nós temos que fazer o setor produtivo estar muito próximo do setor público, do Congresso e do Senado. É de direito, isso não é lobby negativo. Em qualquer lugar do mundo de país desenvolvido, o setor econômico tem uma presença marcante em tudo que se constrói dentro do governo. Não existe economia apartada de um governo. Então, um dos primeiros pontos que eu tenho falado, tenho conversado, tenho contado muito com a ajuda aí do pessoal do Sul, tanto do MBC, com o Jorge Gerdau liderando, como também da Frente do Sul, Daniel Randon e outros, que tem me ajudado, porque sem o setor produtivo, sem vocês discutindo quais são esses projetos, viabilizando-os até em termos, porque muitos desses projetos ele internam dentro do governo, outros não. Outros vão passar pelo Congresso, vão passar pelo Senado, como a reforma tributária, como a reforma administrativa, BR do Mar,
a questão do marco do empreendedor, isso tudo passa pelo Congresso e pelo Senado. Então, se o setor produtivo não estiver organizado para fazer essa defesa, é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Esse projeto ele é transversal, ele passa por todos os ministérios. Passa pelo desenvolvimento regional, passa pela infra, meio ambiente, não tem um que ele não passe. Entendeu? Agricultura. Então, você precisa meio que montar uma coalizão, entendeu? De partes interessadas para o bem do país para fazer o projeto andar. E já avançamos muito. Daqui a pouco eu vou falar isso com vocês. Mas o ponto principal é, se nós não nos organizarmos, nós não vamos fazer ele nunca. Talvez por isso nunca tenha sido feito. Porque ele depende de uma parceria, não é uma construção às 4, 5 mãos. Nós, da economia, via CPEC, vocês do setor produtivo, os outros ministérios, Congresso e Senado. Tem que estar junto para fazer o Brasil andar. Nós temos um outro problema nesse país, é que a gente confunde economia com política. Então, primeiro que a gente começa a eleição, no dia seguinte já tem outra, né? Aí o prefeito já assumiu aí, possivelmente amanhã já começa uma nova eleição. O pessoal já começa a jogar contra para ver se dá errado lá daqui 4 anos. Isso vale para prefeito, vale para governador, vale para presidente. E todos os outros países do mundo, os desenvolvidos, tá? A política anda apartada. Quem viu a discussão toda do debate da eleição do Biden contra o Trump, muito pouco você viu de economia. Você viu de barreira comercial, Amazônia, China, mas os aspectos econômicos que migram um país ou que desenvolvem um país não estão aí. Eles têm que andar em paralelo. Não pode ter esse pensamento que nós não vamos sair porque eu não quero que dê certo, senão o cara é reeleito. Pô, nós não vamos sair nunca. Entendeu? E esse é o primeiro governo que todo mundo tem que reconhecer, até pelo trabalho feito pelo presidente Bolsonaro, pelo próprio Onix, que estava falando agora, o Paulo Guedes, o caso da Costa, o Salim, que é meu amigo, que já esteve no governo e saiu, mas deixou a parcela dele de contribuição. O Paulo Ebel aí do Sul, que é um talento, fez muito por esse país, é um talento esse menino, entendeu? Deu a contribuição dele também. Nós temos que estar unidos, nós temos que falar o seguinte, nós não queremos um Brasil de futuro, nós queremos um Brasil para amanhã. Nós queremos ter um país que ele possa ser competitivo, que ele gere emprego. É inaceitável ter 38 milhões de informais. É inaceitável. Entendeu? Isso aí é um dos maiores crimes que a gente comete nesse país. Agora que a gente fez o auxílio emergencial, que descobrimos que temos 38 milhões de informais. Eu sempre trabalhei com 20 milhões na minha cabeça. Nunca soube que tinha 38. E tem aí mais ou menos entre 33 e 37 com carteira assinada, sendo 70% menos de 5 salários. Que país é esse? Como é que nós vamos ser uma potência? Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos ter que crescer 5%, 6%, 7% ao ano? Quando? Nunca. Por uma série de complexidades que nós vamos ter que enfrentá-la agora. Mas nós temos que enfrentar juntos e tem que ir para a luta. E é uma luta. Ok? Não tem como você não fazer. Quando eu olho vocês, os lojistas que pagaram um preço altíssimo da pandemia, espero agora o bom senso de alguns prefeitos e governadores, que agora não tem mais eleição, então não precisa ficar fazendo política. Tá? Espero que eles tenham um bom senso de não levar o Brasil a uma quebra, mesmo sabendo que nós temos que ter a consciência que ninguém quer que morra ninguém quer que perca vidas, entendeu? Não é nada disso. Tanto também, se a gente for olhar, você morre de câncer 3 milhões por ano, de tuberculose 7,6 milhões por ano. Então, calma lá, vamos fazer disso uma guerra. Tem que ter planejamento, tem que estar preocupado, ninguém quer que ninguém morra, tem a vacina vindo aí, mas tem que tomar cuidado nas medidas com essa possível segunda onda, que a gente não quebre a economia do país. Não dá para ter uma outra segunda onda com tanto de dinheiro que nós colocamos, não dá. Então, acho que o bom senso vai ter que prevalecer agora. Mas voltando ao projeto, que é o que mais interessa, esse projeto está galgado em 13 setores, tá? Então, eu trabalho todos os setores, inclusive os senhores, né, que são o que a gente chama de micro, médio e pequeno empreendedor e o próprio lojista em si. Então, nós temos feito um primeiro momento, a gente levantou tudo que está no governo. Tá? E a primeira etapa foi saber o que a gente já fez que ninguém mede, porque o governo é muito grande, gente. É uma coisa que eu assustei. Eu cheguei à conclusão que, nos meus 25 anos de presidente de empresa, eu não conheço nada de governo, nada. Às vezes tem coisas que eu falo assim, pô, você sabia que você tirar um imposto, você tem que compensar outro? Eu não posso tirar um imposto sem compensar outro. Isso é lei. Eu não sabia disso. Eu não sabia, por exemplo, para você derrubar um dumping ou derrubar um negócio, você passa por uma Camex. A Camex são 10 votos que tem lá. Não tem ninguém sozinho. É votação, é maioria. E a gente acha assim, não, vai lá e põe a culpa no presidente, ou põe a culpa aí no ministro, como se fosse fácil. Não é fácil. O governo é muito complicado. Eu diria a vocês que eu aprendi muito que não são
ministérios. Cada um deles é uma empresa. E cada órgão, como Banco Central, como Receita, é outra empresa. Então, tem que ter uma articulação muito grande dentro do governo. E outro erro que nós temos também, que pelo menos meu, que eu faço minha meia-culpa nesses 25 anos que eu falei com vocês, que eu já tive operação no Brasil inteiro. Agora, o Brasil é 27 países, tá? Então, nós temos que olhar 27 países. E aí a complexidade do custo Brasil. Porque quando eu falar BR do mar afeta muito, mas muito o custo Brasil, entendeu? Eu tenho que explicar isso para estados que não afetam a eles. Os deputados que estão lá não afetam a eles. E aí vai um comentário, gente. Eu passei a ter admiração profunda pela vida de deputado, que eu não conhecia, a gente só joga pedra. Gente boa e gente ruim tem em qualquer lugar, inclusive nas nossas empresas. Né? Não vamos colocar isso como um ponto básico e todo mundo não. Tem muita gente boa e muita gente ruim em qualquer lugar. Até na família tem. Então, imagina, né? Até na nossa família tem. Então, isso é bobagem. Mas o que eu vejo, que vocês imaginam que tem o deputado lá, ele tem que olhar a base dele, ao mesmo tempo que o cara está pedindo um auxílio moradia, um emprego, sei lá o que for, ele está votando os maiores projetos do Brasil, simultaneamente, porque nós temos quantidade de projetos para ser votado enorme. A quantidade é muito grande que a gente tem que fazer. Para tirar o custo do Brasil, para crescer, nós vamos ter que ter uma guerra aí de votação muito grande, de velocidade de votação. Mas esse deputado ele precisa ter o apoio de vocês para ele entender o que ele está votando. Sabe? Não dá, é muita votação e às vezes não é um assunto que é dele, ou da base dele, ou do estado dele, mas é um assunto para o Brasil. Então, a importância do setor produtivo estar muito perto do Congresso e do Senado é para explicar por que ele é importante para o Brasil. E o setor produtivo, para melhorar esse país também, ele vai ter que olhar menos para o umbigo e mais para o todo. Se nós não mexermos no todo, não adianta só brigar por pedacinhos da economia. Nós não vamos sair de onde nós estamos. Não vamos. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, nós estamos de cara no governo lá, nós temos a lei de saneamento que a gente precisa terminar, a lei do gás que a gente precisa terminar, precisamos votar a BR do mar, votou a lei da falência, que foi importantíssima, tem a reforma tributária, tem a reforma administrativa, nós temos que estar perto do Congresso e do Senado e junto ao governo para que as reformas antes estruturantes, para a gente possa reduzir o custo do Brasil. E esse 1,5 trilhões, senhores e senhoras, tem que entender que não é uma coisa que você tira só hoje. Tem medidas que ela tem um reflexo no dia seguinte. Tem medidas que vão ser ao longo dos anos. Por exemplo, saneamento é uma medida que vai ter uma curva de maturação ao longo de 10 anos. Lei do gás também. A reforma tributária não, ela já tem um impacto de simplificação 6 meses depois. Mas você tem medidas que vão ter impacto no dia seguinte, algumas trabalhistas, que vão ser um brilhante trabalho feito pelo Bruno Bianco, que é o secretário do Trabalho. Muito do que ele está fazendo, ele e o Dalcomo, tem feito um trabalho que vai ser reflexo no dia seguinte. Então, quando a gente falar em 1,5 trilhões, a gente fala em potencial. Coisas vão ser medidas imediatamente e coisas vão ser medidas ao longo dos anos. Mas se não for feito agora, não vai ser feito lá na frente também, vai continuar o processo de demorar mais anos para chegar. Então, nós precisamos andar. Precisamos fazer com que esses projetos andem. A questão que nós estamos dando uma ênfase, um brilhante trabalho também feito por uma menina, Antônia Martins, que é a subsecretária lá de micro, pequeno e média empresa, a menina que criou o Pronamp, é um talento. Juro para vocês, eu fico impressionado com a capacidade desse menino tem de execução. Se você vê o trabalho dela olhando para o que afeta todo o setor de comércio, tá? É um trabalho que tem que andar. Nós temos que andar. Como é que nós vamos fazer no Brasil que você não tem crédito? Falando diretamente de vocês, como é que nós não vamos ter uma política de crédito para desenvolver um país? Aonde um país cresce? Ele não cresce só em exportação, não. Nós estamos lendo errado, que achar que nós vamos ser só exportação vai resolver o problema do Brasil. Nós temos 200 milhões de pessoas que têm direito a consumo interno, e esse consumo interno faz qualquer país crescer. Se nós olharmos como nós saímos da crise de 2018 e como nós estamos saindo em V agora, tem muito a ver com R$600 que a gente deu, que fez que o consumo interno girasse. Então, nós temos que apostar no micro, no médio empreendedor, no médio empresário. Temos que ter política de crédito. Olha quantas pessoas abrem empresa e fecham. Se você olhar aí, tem pesquisa, eu já vi de tudo quanto é tipo de pesquisa, mas a única coisa que é comum é entre 5 e 7 empresas que fecham no primeiro ou segundo ano. Por quê? Muita gente fala, não, uma parte é porque a pessoa não conhece o negócio, tentou se atrever, ok. Mas a grande parte é falta de crédito. Nós não temos crédito nesse país.
Então, você não consegue fazer o empresário desenvolver. Eu falo que eu fui executivo a vida inteira, gente, mas hoje eu tenho consciência que a gente devia colocar um busto para o empresário na porta de uma praça, porque ser empresário no Brasil, ele é louco, porque tudo joga contra. Tudo joga contra. Então, isso está ligado muito ao custo do Brasil. Nós temos que facilitar a vida daqueles que geram emprego, que geram consumo, que fazem a economia girar. A questão de exportação é outra visão que nós temos que ter. Outra. O agronegócio está indo super bem aí com a Tereza Cristina, tem a parte de mineração que a gente é fortíssimo, os commodities, mas tem agora também baixando o custo do Brasil para que a indústria local possa exportar mais, possa ser mais competitiva, mas também temos que olhar para dentro. Esse é um projeto que afeta comércio, indústria e serviço. Se nós não fizermos isso, nós não vamos sair, nós vamos ficar reclamando a vida inteira. A maior crítica que eu faço a mim, nesses 25 anos de presidente de empresa, foi que eu acho que eu nunca fiz nada pelo Brasil. Eu fazia para as coisas que eu queria da empresa que eu estava olhando para o meu umbigo. Para o Brasil mesmo, talvez seja a primeira vez que eu estou fazendo, gente, juro para vocês que eu estou me dedicando, sabe? Porque esse é um formato que nós temos que ter na cabeça que vai ser conosco que nós vamos mudar isso. Nós, o governo, que está propiciando isso, é um governo que propicia isso, vocês viram a palavra do ministro Onix aí agora, é um governo que está preocupado com que o setor produtivo participe. Agora, temos que fazer, independente de partido político, independente se é de direita, se é de esquerda, se sobe em cima, se é embaixo, meia direita, meia esquerda, essa confusão toda que tem. É um projeto de economia, é um projeto para o Brasil, para que a gente possa crescer, para que a gente possa incluir essas 38 milhões de pessoas informais para dentro da economia. É para facilitar a vida do empresário, é para desburocratizar. Tem um grande item na mandala que é desburocratização. Um grande item. Só que esse projeto ele tem um outro cunho, que é um trabalho que eu estou fazendo agora, e que alguns, os 27 estados brasileiros, pedindo apoio. Eu estive aí no Rio Grande do Sul semana passada. A semana passada ou a outra, acho que foi semana passada, ou a outra retrasada, pedindo apoio, pedindo, pelo amor de Deus, setor público me ajude, sabe? Porque essa mandala tem muito no Estado, ela fala com o Estado, não são só as medidas federais que vão resolver. É o que eu disse aos senhores, exemplo de abertura e fechamento de empresa. Tem um monte de ação sendo feita no governo federal que, se ele não for implantado pelo estadual e pelo municipal, ele vai parar em algum momento. Tem um pilar de logística aqui que eu estou trabalhando muito fortemente nele, que vai chegar um momento que vai entrar no Estado e município, não tem jeito. Então, esse é um projeto difícil por isso, porque ele também precisa de uma outra ponta, que é a ponta estadual, que é os empresários estaduais, os lojistas estaduais, através de associação, federação, confederações. Eu preciso do apoio político dos deputados daquele Estado, que a gente chama voto cruzado. Eu preciso que ele apoie projetos que, naquele momento, ele não enxergue que seja o privilégio dele, mas é o privilégio do Brasil, entendeu? É um Estado que não tem nada a ver com a BR do mar, porque não tem nem mar, ele tem que estar mobilizado para votar, porque uma hora ele vai votar o que é dele. Essa mobilização para que o Congresso, e nós temos um Congresso reformista, eu estou frequentando lá agora, esse Congresso ele é bastante reformista, mais do que eu imaginava. A questão é organizar, a questão é a gente parar um pouco de brigar e colocar as pautas juntas e forçar, através de uma colisão entre empresários, setor produtivo e setor público, avançar nas reformas. Para vocês terem uma ideia, até agora, que já foi tramitado, o que está em implementação e o que está em trânsito dentro do Congresso, a gente consegue tirar 450, 500 bi em potencial. Lembra que eu falei? 400, 500 bi é potencial, porque tem coisa que é no dia seguinte e tem coisa que é ao longo do tempo, porque tem que ir para Estado, tem que ir para privatização, demora a linha do tempo. Mas o importante é o potencial. Se a gente caminhar, é sinal que a gente foi. Aí o Brasil vai andar. Mas hoje a gente já teria aí algo na casa de potencial de 500 bi, sendo talvez 100, 150 para o ano, até 2022. Já cairia até 2022 e o restante ao longo dos anos. E seria uma bruta de uma vitória nossa, prova que é possível chegar a 1,5 trilhões. E esse projeto também não é um projeto só para 1, 2 anos. Esse é um projeto com 5 anos. Entendeu? Por isso que nós estamos criando um CRM, que vocês vão ver aí a partir de janeiro, o pessoal do Sul aí, essas federações e associações vão ter até chaves para poder acessar, que nós estamos colocando todas as propostas de vocês dentro de um sistema, para que quando eu não esteja lá mais, ou o Caso da Costa, que é o Ferro, lá não vai estar lá mais, Paulo Guedes, que é o Ferro, não vai estar lá mais, o Onix, mudou o governo, não sei lá o que for,
você não tem que começar do zero. Nós estamos colocando um sistema, um CRM, doado pela Salesforce, justamente para que a gente não se perca nos próximos anos. Toda vez que alguém entrar lá dentro, vai ver. A proposta está aqui, porque parou, e isso é democrático também, pode parar. Outra coisa que a gente tem que aprender é que nós não vamos ganhar todas. Vamos ganhar uma, vamos perder outra, porque o nosso sentido é democrático. Os deputados são democráticos, eles têm direito de acreditar ou não, mudar, colocar uma emenda, mudar um pouco o projeto. Faz parte, mas o problema é avançar. Se nós olharmos a Previdência, ela não foi a reforma que nós queríamos. Talvez nós vamos ter que voltar daqui 10 anos, 15 anos, mas avançamos. E é de direito, votaram, mexeram, não concordo com isso, não concordo daquilo. Mas o problema é caminhar. Eu, particularmente, senhores e senhoras, o que me frustra muito é que em 1970, eu lembro do meu pai falando comigo, o Brasil é o país do futuro, né? Com aquela maior seleção de futebol que tinha na Copa do Mundo, né? O maior time nosso. E meu pai falava país do futuro. Puxa, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 60. Passaram-se 50 anos, eu escuto a mesma história. Ah, isso é um país do futuro. Eu acho que não. Eu acho que a discussão com o apoio de vocês, que eu peço encarecidamente, é o Brasil de amanhã. Não tem mais futuro. Já passou, nós já estamos atrasados. Nós temos que enxugar a máquina pública, nós temos que fazer uma reforma tributária, nem que ela não agrade a todos, que seja democrática, mas vamos avançando. Na frente volta, olha o avanço que nós fizemos com a reforma trabalhista. Hoje, o Bruno Bianco, o Bruno Dalcombo estão fazendo uma série de revisões, um novo avanço está vindo. Vocês viram aí, estão analisando mais de 5 mil regulatórios aí para tirar. O governo está revendo mais de 300 mil regulatórios. Você acredita que tem 300 mil regulatórios? Uns desde 1940. Então, a máquina precisa andar. E, às vezes, a gente fala assim, não, mas não vai dar certo. Não, não vai dar certo porque a gente está olhando no retrovisor. Nós precisamos olhar para frente. E acontecer. Alguma coisa vai ser boa, acontecer não foi ruim. Muita gente fala, mas o Pronamp não chegou para todo mundo. Não, talvez não. Realmente tem dados que não. Mas fizemos alguma coisa. Nós temos que olhar o lado positivo da iniciativa. Fica mais fácil para frente agora de discutir outros processos de crédito para os pequeno, médio empresário, entendeu? E micro, porque agora já tem uma coisa já consolidada. Então, aquele negócio, não, eu não vou fazer porque eu não saio. Não, vamos fazer. E no caso de vocês, que move a economia do país, o que vai mover esse país para o futuro, quando a gente acertar a competitividade, uma política de abertura, que a gente possa ser competitivo para exportar, é uma coisa e vai ser muito boa. Mas tem um outro lado que é o consumo interno. Nós temos capacidade de depender muito de exportação, muito independente, tá, de exportação, de crescer esse país, como foi as próximas crises de 2008 que eu falei e essa agora. O consumo interno nosso é muito grande e está nos senhores. Nós temos que fazer a roda girar. Vocês têm que ter crédito, você tem que ter uma desburocratização muito grande para vocês. Não dá para ter essa burocratização. Você fechar uma empresa hoje no Brasil é mais fácil ser separado que fechar uma empresa. Separado dá trabalho, mas é mais fácil. Porque fechar uma empresa no Brasil, Deus que me perdoe, abrir também é outra complicação. Então, nós temos que ir para a digitalização do governo federal, temos que ter um governo menor, mais ágil, que olhe para o cidadão, isso vai refletir no estadual e no municipal. Então, é uma guerra? É uma guerra, senhores. Não vai ser fácil. Porém, é aquele negócio que eu falo, nós temos que começar. Não dá mais para esperar. Entende? Então, no caso de vocês que são guerreiros, passaram a pandemia aí, eu acompanhei muito o setor de vocês durante a pandemia, e eu também tenho negócios no segmento. Então, eu digo para vocês que vocês são heróicos. Agora, tem uma nova etapa. Tem uma nova etapa que a gente precisa de vocês para isso, seja via associações suas, seja via federação. Eu estou aberto a escutar propostas. Nós recebemos até agora 1.004 proposições do setor produtivo, tá? Para vocês terem noção que está funcionando. Dessas 1.004, 926 considera-se custo Brasil. Se você considerar que 150 era repetida, nós estamos trabalhando em cima de 820. 400 nós já sabemos que estão encaminhando, vão ser encaminhadas. Entre implementada, entre implementação, transitando dentro do governo no Congresso e implementado. Tem aí mais umas 526, e não acabou, porque esse processo é contínuo. Eu estou esperando proposição de tudo quanto é lugar. Todos que chegam, a gente registra, põe no sistema e analisa. Então, nós temos um trabalho longo, um trabalho duro, mas é viável. O que mais me chamou a atenção quando eu estudei, quando eu aceitei fazer esse desafio, tá? E ele não é financeiro, tá, gente? Meu salário é 13.623, eu amo 623. Eu falo isso até para desconectar qualquer interesse que eu tenha nesse projeto. Meu interesse é Brasil.
Eu não estou aqui para ser deputado, eu não estou aqui para ser ministro, eu estou aqui para fazer um projeto com vocês, que é um projeto do Brasil. Ele não é um projeto da economia, ele não é um projeto de A ou B, ele é um projeto do Brasil que tem uma liderança fortíssima, minha do Caso da Costa. É isso. E que precisa da ajuda de todos os ministérios, que precisa da ajuda de todo mundo. Mas o pai desse projeto deveria ser Brasil. O Brasil é o pai desse projeto. Porque ele envolve todos os estados, envolve o Congresso, envolve o Senado e envolve os ministérios. Então, é a união, e não é uma dicotomia falar isso, e também nem um sonho de verão falar isso. Sabe? Se a gente quiser fazer, vai, até pelo potencial que eu dei aos senhores até agora, que deve ser conseguido até o primeiro semestre de 2021, tá? Ele aprova que desse potencial é possível fazer. A questão é arregaçar a manga, a questão é trabalhar nas proposições. E muitas vezes, quando eu falo com o setor produtivo, eu estou controlando meu tempo aqui, né? Eu acho que até 10h30 o meu, não é, gente? Ou 10h15? Quanto vocês querem? Só para eu saber aqui. Quanto? 10h30. 10h30, tá, para me controlar o tempo aqui, desculpa. Olha para você ver uma coisa engraçada, senhores e senhoras. Antigamente, nós temos, quando eu falo que vocês têm que estar conosco e junto, é muito importante na proposição. O Caso da Costa fala uma coisa que é verdade, seria muita arrogância nossa achar que o setor público conhece mais do que o setor produtivo. É arrogância. E não conhece mesmo. Então, nós precisamos muito de vocês, junto à educação, junto aos outros ministérios também, não é só junto a nós, junto aos outros ministérios também, para que vocês sabem, muitas vezes, com dados técnicos, o que tem que ser feito. Uma das coisas que nesses 6 meses ou 7 que eu estou indo agora, eu implementei no governo, foi uma conversa, pelo menos nas áreas que eu estou lidando, conversa técnica. Eu acho que no Ministério da Economia tem 2 engenheiros, eu e mais um, entendeu? Só. E eu, como engenheiro, não sei quantos de vocês aí que estão me escutando são, a gente não trabalha muito com hipótese, a gente gosta de trabalhar com tese. Né? O engenheiro sempre tem uma característica de trabalhar com tese. E esse que eu tenho tentado no governo. Não vou discutir emocionalmente, vamos discutir tese. No caso do crédito, é normal um país estar com 2% de CDI e você conseguir pegar um empréstimo que você pega na casa de 7, 10, ou até o consignado que gira 2% ao mês? É normal? Não, não é normal. É técnico. Nós temos que fazer alguma coisa, porque é técnico. O que tem que fazer para o crédito ser correspondente ao CDI? Não dá. Para você ter um CDI de 2, caso de crédito varia de 24, 16, 12, 10, dependendo do que você olhar. Isso é uma conversa técnica, senhores e senhoras. Não é uma conversa emocional. É normal você, para abrir uma empresa, demorar 30 dias no Brasil, sendo que no mundo abre por hora, ou os países envolvidos chegam a ser por hora, ou no máximo um dia e meio. É normal? Já tem estado que avançou. Espírito Santo avançou, Mato Grosso avançou, eu não sei ainda o Rio Grande do Sul, mas muitos estados, São Paulo avançou, de abrir empresa rápido. É normal? Não, não é. Então é técnico. Temos que fazer alguma coisa. É normal você entrar num site do governo para você gastar dinheiro hoje, grandes empresas. Eu digo aos senhores que tem empresas que gastam mais no back-office para manter a estrutura de pagamento de tributo do que propriamente ela ter área de vendas. Né? Você muda uma regulatória por mais ou menos por dia, toda hora tem uma lei nova, aí você tem contador, que tem que ficar o tempo todo atualizando. É normal? Não, não é normal. Então, é essas discussões que a gente precisa ter, tecnicamente, dizer, olha, isso aqui eu preciso fazer. Agora, a proposição não pode ser aquela que foi acostumada durante muito tempo, que as pessoas viram para você e falam assim, consegue crédito para mim? Pô, beleza. Mas aonde? Qual a ideia? Qual é o projeto? Da onde nós vamos tirar? Lembrando que um governo você não pode desequilibrar fiscalmente. Qual é a ideia? E aí, quem sabe, é o setor produtivo que ele tem que ser criativo. Não adianta só pedir. Nós temos que construir junto a solução. É a tese. Se precisamos fazer isso, como fazer? Como ter? Por exemplo, no momento da pandemia, que foi um trabalho brilhante feito pela CPEC, eles conseguiram, em 3 mil solicitações, resolver 1.500, mas juntos. O Pronamp nasceu de uma visão junta. Entendeu? Olha o PIX que foi feito aí pelo Banco Central. Também tem muita participação do setor na construção base dele até chegar onde ele chegou. É um brilhante programa. Então, é com vocês que nós temos que ir. Mas não daquela forma passada também de dizer, me ajuda aqui, ou tira isso. Tenho empresas ou segmentos que viram para mim e falam assim, tem que abaixar o EPI. Beleza, mas aí eu compenso aonde? Qual que é a ideia?
eu tiro do outro? Qual que é a ideia? Então, esse projeto, nós temos feito junto essas proposições todas, elas são técnicas. Nós sentamos juntos, eu tenho 13 pessoas que cuidam de cada um dos pilares, e a função delas é justamente sentar com vocês, com associações, e entender qual é o projeto. E ver, inclusive, entender qual é a resistência dele e qual o caminho crítico dele, para saber o que nós temos que fazer, e não mais pedidos aleatórios. Ah, o Brasil não cresce, ah, o Brasil está com isso, agora o Brasil está com inflação. Tá, inflação tem vários motivos de ser visto, tá? Porque nós somos um dos poucos países que saímos depois da pandemia em ver, ninguém esperava. Então, você está tendo uma pressão. Até quando? Estamos de olho. É um problema de todos nós, né? Mas, voltando ao que interessa, é com essa participação que vocês vão conseguir estar conosco. Vocês deveriam, já tem as organizações, né? Tem as organizações todas aí, partindo desde do comércio e serviço, que tem as confederações, tem as federações, tem as associações. Eu estou à disposição dos senhores a hora que quiser, entendeu? Para sentar, para discutir, quer discutir proposições, eu estou recebendo. Esse sistema nosso, ele não para de receber contribuições, né? Mas o importante é que possamos estar juntos. O importante é que nós acreditemos que possamos fazer e iremos fazer. Eu, enquanto eu tiver com essa carta branca que me foi dada e vendo ele avançar, eu vou continuar fazendo. Se algum dia não der e eu for embora, mas do lado de lá eu não volto do mesmo jeito que eu voltei. Porque eu acho que o setor produtivo precisa fortemente atuar junto ao governo. Fortemente. É de direito, é legal e é o que faz um país crescer. Ninguém entende mais do setor do que vocês. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade. Estou à disposição de vocês. Como eu falei, estive aí no Sul semana passada, boas reuniões. Então, eu estou disponível, estou junto e acreditando muito que a gente possa fazer diferença desse país com esse projeto. Senão, eu nem estaria aqui. Eu não sei perder, não. Então, eu tenho esse defeito. Tanto que eu estou sofrendo muito atualmente que o meu Cruzeiro está na Série B, com dificuldade de subir. Então, vocês imaginam o sofrimento que eu estou, entendeu? Mas faz parte da vida, tem que recuperar. Então, meu muito obrigado a todos aí e um excelente dia para vocês, uma excelente convenção e, por favor, me ajudem.